Professor, não estou ouvindo, não. Sem som aqui. Me ouvem agora? Ok. Tá me ouvindo? Fernanda, Felipe, Camila, Marcos. Agora estou Ok? te ouvindo, professor. Ok. Ok, ok, ok. Obrigado. Então vamos começar de novo. Boa noite, meu nome é Marcos Mansur, sou professor para vocês de Direito Processual Penal, também chamamos de processo penal, e nós vamos lecionar aí por umas semanas ah, as matérias que vão cair no concurso de inspetor e investigador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que a atual banca definida foi o Instituto AOCP e que as provas são de múltipla escolha. Elas poderiam ser de A, B, C, D, mas elas são de A, B, C, D, E, de 5 opções. Nós temos o, o, o programa do curso, que é sistemas processuais, investigação criminal, inquérito policial, e vai até a lei dos juizados especiais criminais. Eu vou tentar jogar aqui na tela para vocês uma janelinha dessas, que é esse aqui. Ok. Vamos lá, que está subindo aí. Está subindo aí a matéria, o edital. Computador também. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí na tela o edital do programa anterior? Ou estão vendo a nossa matéria, a nossa disciplina de hoje? Quem pode dar um alô? Está aparecendo aqui a matéria de Introdução? hoje. Ok. Obrigado, Felipe. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela. Aí, ó. Nós vamos trabalhar com sistemas processuais, investigação criminal, o inquérito policial, ação penal, as espécies de ações penais, jurisdição e competência, a prova. O item 7 é o juiz, o Ministério Público, o acusado, o defensor, os assistentes e auxiliares da Justiça. O item 8, prisão e liberdade provisória. O item 9, a prisão temporária. O 10, a citação e intimação. 10, 11, nulidades. 12, processo e julgamento dos crimes de responsabilidade do funcionário público. E 13, juizados especiais criminais, que é a Lei 9.099. Hoje nós vamos falar aqui dessa aula 1. Nós vamos entender um pouquinho sobre os sistemas processuais. E o que significa, né, sistema? Então, aí tem todo um conceito. Ele é como funciona a estrutura dentro do nosso ordenamento. Tem que ter um conjunto de normas para regular o nosso processo.
Então, o que que nós temos? Nós temos um sistema inquisitório, nós temos o sistema acusatório, está aí na página 3 para vocês, e nós temos o sistema misto na página 4. Vamos falar do sistema inquisitório. Ali no material que eu disponibilizei para vocês, fala da nomenclatura que vem da Santa Inquisição, do Tribunal Eclesiástico, e tinha a finalidade de investigar e punição dos hereges. E o juiz, no sistema inquisitivo, o juiz ele detém a função de acusar, julgar e defender o investigado. Então, no sistema inquisitório, ele tinha as principais características, né? Reunião de função, porque o juiz ele julgava, acusava e defendia. Isso era feito dessa forma. No sistema acusatório, nós temos, bem diversamente do sistema inquisitório, uma antítese, né? Que ele tem o gestor da prova, ele é diverso do julgador. E é aquilo que nós vemos hoje. Nós temos hoje o Ministério Público na função de acusador no sistema penal e o juiz é o julgador. E o juiz, ele é imparcial, ele somente julga, ele não produz prova. Quem produz prova é quem acusa. E o réu, ele não produz prova contra si. Isso a gente está aqui hoje, nesse primeiro momento, en passant, estamos dando uma pincelada para trazer para vocês basicamente o que seria o sistema processual. Depois nós vamos esmiuçar tudo detalhadamente. As principais características do sistema acusatório, eles são que as partes são gestoras das provas, ou seja, o Ministério Público, como órgão acusador, ele produz as provas, tem a separação de função entre o promotor que acusa, o juiz que julga e o defensor que defende. O defensor pode ser defensor público ou o advogado constituído. Outra característica do sistema acusatório é que o processo é público, salvo aquelas exceções determinadas por lei, que são as ações penais privadas condicionadas à representação, que vai ser visto no momento oportuno. Outra característica do sistema acusatório é que o réu ele é sujeito de direitos e não objeto de investigação, ou seja, a regra no ordenamento jurídico é que o réu ele tem os seus direitos. O promotor de justiça, o órgão acusador, ele é quem deve provar que o réu descumpriu determinada norma jurídica. Outra característica, ao acusado é garantido o direito do contraditório, da ampla defesa, o devido processo legal e outros princípios do poder punitivo. Então, o poder punitivo estatal, ele tem os seus limites. Ele tem até onde ele pode ir. Então, o que acontece? Ao acusado não pode ser cerceado o direito de defesa. E essa defesa, ela pode ser exercida, deve ser exercida, aliás, na sua plenitude, de acordo com a necessidade que o réu tem. Se ele quiser produzir determinada prova, ele não pode ser impedido dentro dos limites legais. Então, isso tudo, nessa pincelada inicial que estamos dando, é para esclarecer o que seria o princípio da ampla defesa. E o que é o devido processo legal, que também foi dito ainda há pouco. Ninguém pode ser preso, condenado, acusado, cerceado de sua
liberdade sem o devido processo legal. Então, o devido processo legal ele tem todo o trâmite de início, meio e fim para que o Estado exerça o seu jus puniendi, que é o direito de punir aquele transgressor da norma penal que descumpriu um pacto com a sociedade. Outra característica do sistema punitivo é que a culpabilidade ela não se presume, ou seja, você não pode presumir que o réu ele é culpado. Você presume que o réu é inocente. A acusação é que tem que provar que ele é culpado, através das provas que ele detiver. Ou seja, o réu já entra em juízo com aquele direito de que ele exerceu o direito de que ele não é culpado. Tanto que ele não é obrigado, pelo mandamento constitucional, de exercer prova contra si. O réu pode se calar. Isso vai ser estudado em direito constitucional pelos senhores. Mais um princípio do sistema acusatório em relação às provas não serem taxativas e não terem valor pré-estabelecido. Ou seja, não há aquela prova que pesa mais do que a outra. O conjunto probatório ele é o responsável pela formação da opinião do juiz para poder aplicar aquela punição ao transgressor da norma penal. Com relação às provas, não é possível que o juiz realize as provas de ofício, porque quem pede a realização das provas, em regra, no sistema acusatório, é o Ministério Público. É claro que há a figura do assistente da acusação, que é o advogado habilitado no processo para auxiliar o Ministério Público no interesse do lesado, mas isso é uma figura, no momento oportuno, vai ser dito. Como foi dito de início, agora é um introito, uma aula en passant de início, para que os senhores tenham uma visão geral do que é o sistema processual e a investigação criminal. Como parte do sistema acusatório, o juiz ele recebe as provas e ele defere as diligências. Então, quando as partes pedem as diligências para o juiz, ele defere ou não, e aquelas provas elas são produzidas. Por exemplo, a defesa pede uma busca e apreensão de documentos em algum local, o promotor pede uma juntada de uma interceptação telefônica, alguma coisa. Assim funciona. E nós temos um outro sistema, que seria um sistema misto, e ele tem característica de ambos os sistemas, que seria do acusatório e do inquisitivo. Mas agora nós não vamos falar sobre isso profundamente. Agora nós vamos falar, como está aí na página 5 para vocês, nós vamos falar agora sobre inquérito policial. Então, hoje nós vamos começar falando do inquérito policial, um pouco mais, para os senhores entenderem como funciona isso. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo de caráter informativo, e ele apura a existência de uma infração penal, a sua autoria, para que o titular da ação penal disponha de elementos para promovê-la. O que significa isso? Por que o inquérito policial é um procedimento administrativo? Porque ele recebe uma capa, ele recebe um número, ele tem uma tramitação processual sequencial. Então, ele tem natureza de um procedimento administrativo. Logo, ele tramita em sede policial e não em sede judicial. Então, ele não é processo judicial, é um procedimento administrativo. Informativo, porque ele busca colher informações
para que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, para que ele se convença daquela participação naquele delito. Então, um breve comentário. Agente da autoridade serão os senhores, assim que passarem no concurso da Polícia Civil para inspetor ou investigador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, os senhores serão agentes da autoridade. Quem é a autoridade policial? A autoridade policial é o delegado de polícia. Então, como funciona o inquérito policial? Ele funciona com a sua instauração, quando se instaura um procedimento administrativo, e ele visa apurar a existência daquela determinada infração penal, sua autoria, sua materialidade, para que o titular da ação disponha de elementos para promovê-la. Quem é o titular da ação penal? Em regra, o Ministério Público. Então, em regra, o Ministério Público, que é composto pelo promotor de justiça no âmbito estadual ou procurador de justiça no âmbito federal, para que o titular da ação penal ele promova a ação penal. Como que ele promove a ação penal? Veremos mais à frente, através de denúncia. Então, ocorreu um delito, ocorreu uma violação de uma norma penal, o cidadão é conduzido à delegacia de polícia, é identificado, lá é autuado um procedimento, põe-se uma capa, colhe-se um termo, identificam as pessoas, quem é você, quem é quem, e é feito um procedimento administrativo. A partir dali, o objetivo dele é apurar a existência daquela infração penal. Vão se juntando provas para que chegue à autoridade policial, que é o delegado de polícia, para que ele deixe aquele procedimento maduro, como se fosse uma fruta bem madura, pronto para ser encaminhado ao promotor de justiça, para que lá o promotor de justiça dê seguimento através da denúncia. Qual a natureza do inquérito policial? O inquérito policial ele é uma instrução provisória, preparatória e informativa, em que se colhe elementos para obter na instrução judiciária, como um auto de flagrante, exame pericial, entre outros. Vamos lá, o que significa isso? Que a instrução do inquérito policial, ele tem o fim de preparar e informar o juízo acerca daquele crime que porventura tenha acontecido. Em sede policial, o inquérito policial, ou IP, né? Inquérito policial, nós comumente chamamos de IP, ele tem que ir para o judiciário de preferência maduro, a não ser o caso de flagrante delito, para que o promotor apresente a denúncia e que lá o juiz promova toda a instrução judicial. Qual é a finalidade do inquérito policial? A finalidade é remeter ao Ministério Público naqueles crimes que eu disse que são os crimes de ação penal pública. Ou o ofendido, que é o particular, nos crimes de ação penal privada. Qual a diferença? Depois vocês vão dar uma lidinha no material e outros que virão a ser colocados à disposição dos senhores. Qual a diferença do crime de ação penal pública para o crime de ação penal privada? O crime de ação penal pública, o titular da ação é o MP, é o Ministério Público. Então, num crime de homicídio, por exemplo, crime de homicídio, pena mínima, 6 a 12 anos, homicídio simples. O titular daquela ação penal é o promotor de justiça. Ele é quem tem a atribuição
de receber a peça processual administrativa, que é o IP, o inquérito policial, ele que tem a atribuição de receber aquilo, seja no plantão judiciário, seja na rotina diária da promotoria, ele faz a denúncia, leva ao juízo, é formalizada a denúncia, com o recebimento da denúncia pelo juiz está proposta a ação penal em face do réu, que ora era acusado ou investigado. Já na ação penal privada, o titular da ação penal é o cidadão, eu, você que está assistindo, seu colega, ou seja, ele precisa representar para que o seu direito chegue a juízo. O Estado não fará isso de ofício, ou seja, o Ministério Público não faz isso de ofício. Num crime de dano, artigo 63 do Código Penal, crime de dano, vou quebrar o celular do meu colega, quebrei, teve intenção. O dano, ele é um crime que não admite a culpa, né? Ele tem que ter o dolo, tem que ter intenção. Então, ele teve intenção de quebrar seu celular. Quebrei seu celular, cometeu-se o crime de dano. Aquele agente transgressor da norma penal, você como cidadão, você vai à delegacia fazer o registro. Então, você vai fazer o registro ou você vai, com o seu advogado, promover aquela queixa para que aquela queixa chegue à delegacia e o delegado de polícia, a autoridade policial, dê seguimento àquilo a juízo, ou você protocola em juízo a sua queixa. Então, há diferença entre a denúncia e a queixa. Essa exemplificação toda que eu dei foi para que os senhores entendam mais ou menos o que é uma ação penal pública, o que é uma ação penal privada. Um comentário aqui a respeito. No concurso para inspetor de polícia civil, inspetor e investigador, é cobrado conhecimentos de direito. Então, não há aquele aprofundamento na matéria. Os senhores não vão ser cobrados, não tem que ser o expert no direito para passar na prova. Você tem que saber o que cobra o edital. E o edital, por muitas vezes, ele cobra a letra fria da lei. Então, uma boa leitura isso aqui é um vademecum, que tem todos os códigos, uma boa leitura do seu artigo com alguma explicação, você consegue entender o que está sendo dito ali. Havendo dúvidas, necessidade, os professores e o curso estarão aqui disponíveis para sanar todas as dúvidas em outros momentos também, e também através de material que serão disponibilizados. Voltemos lá ao inquérito policial. Então, como foi dito, a finalidade é colher prova para que, em regra, o Ministério Público ou o ofendido na ação penal privada, para que ele promova a propositura de uma ação através de denúncia ou queixa. Quem é o destinatário do inquérito policial? O juiz, seja o promotor remetendo ao juiz, ou seja o particular remetendo a queixa ao juiz. Lá no artigo 12 do CPP, vamos ao artigo 12 do CPP. Aqui, ó. O Código de Processo Penal é o Decreto-Lei 3.689 de 1941. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Vou repetir. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou a outra. Ou seja, o inquérito policial, hipoteticamente, é este livro, a denúncia ou a queixa, ela é presa aqui e a denúncia
feita pelo Ministério Público, ou vai a queixa feita pelo advogado constituído, vai-se para o juízo. Então, isto aqui, este apensozinho, que é a figura do estudo de hoje, é o inquérito policial, que ele acompanha o principal, que é a denúncia ou a queixa, para que o juízo conheça daquele direito violado. Desse dispositivo, nós vamos deduzir o quê? O inquérito ele não é indispensável para o oferecimento da denúncia ou da queixa. Ou seja, é indispensável que para a denúncia ou a queixa o inquérito esteja aqui com a peça levada a juízo? Não. Não é indispensável, ele é dispensável. Pode haver denúncia ou queixa sem inquérito. Então, passemos ao artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Ou seja, se qualquer pessoa pode provocar a iniciativa do Ministério Público, ele vai fornecer por escrito: olha, aconteceu esse fato, esse. Quem é o autor do fato? Fulano. Quando? O dia que aconteceu. Que horas aconteceu? É o tempo. Onde aconteceu? É o lugar. E os elementos de convicção. Poxa, aconteceu por causa disso, disso e disso e disso. Então, o que o artigo 27 diz é que quando aquele cidadão ingressa está com um membro do Ministério Público, o Ministério Público está diante daquela autorização legal de propor a denúncia, de levar ao juízo uma narrativa de violação de direito ou de algum crime, sem que tenha um inquérito policial. Mas é claro que um inquérito policial bem trabalhado, ele torna o processo mais célere, mais rápido, torna o processo mais dinâmico, porque ele colhe todas aquelas provas necessárias durante o seu trâmite, vão se juntando documentos, colhendo prova, os investigadores e os inspetores, a mando do delegado de polícia, que é a autoridade policial, eles vão tornando aquele inquérito maduro. Então, existem casos e casos, né? Qualquer um do povo pode provocar no Ministério Público, que é o que diz no artigo 27. O inquérito policial, ele não se confunde com a instrução criminal. Então, não se aplicam ao inquérito os princípios do processo penal, nem mesmo o contraditório. Por quê? O inquérito policial, ele não tem finalidade punitiva, só investigativa. Então, como fica isso? Esse nosso inquérito policial, isso aqui é um livro de processo penal, esse nosso inquérito policial não admite o contraditório. Ou seja, quando o cidadão X está perante a autoridade policial e seus agentes, dando o seu termo sobre os fatos, o que aconteceu, ele cometeu o crime por conta disso, por conta daquilo, ainda que ele esteja acompanhado de seu advogado, ali naquele momento, ele está ali para ser ouvido, ele vai prestar informação à autoridade policial, ao delegado de polícia. Não tem contraditório, não tem. Não é o momento de se contradizer isso, dizer aquilo. Isso é lá na fase judicial. Ali não tem finalidade punitiva. Não é como na novela, que o delegado decide se o cidadão está condenado ou não. Isso não existe. Ali tem finalidade de instrução processual e investigar um fato
e, porventura, tenha acontecido. Então, ele não tem finalidade punitiva. O que tem finalidade punitiva é a ação judicial, que tramita perante o Poder Judiciário. Ali é assegurado a possibilidade da vítima e do indiciado fazer requerimento ao delegado, que pode ou não ser atendido. O que significa isso? A vítima A, pede ao delegado, olha, aconteceu isso, roubaram, furtaram, aconteceu determinado coisa, e o objeto meu que foi furtado, roubado, está no lugar tal. Aí ele pede ao delegado que seja feita uma diligência até o local para comprovar aquilo que ele está dizendo. Como o indiciado, que é o acusado do fato delituoso, ele também pode requerer ao delegado, naquele depoimento, dizer, não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, pode olhar no lugar tal, pode fazer isso, diligência A, B ou C, e o delegado, como autoridade policial, pode determinar ou não que seus agentes cumpram esses requerimentos. Como que é o início do inquérito policial? O inquérito policial, ele pode começar de ofício por uma portaria ou auto de prisão em flagrante, por requisição do Ministério Público ou do juiz, por requerimento da vítima, mediante uma representação do ofendido. Então, ele trabalha com 4 hipóteses. Vamos lá que eu vou separando aqui para vocês. O item 1, de ofício. 2, requisição do Ministério Público. 3, requerimento da vítima. Ou 4, mediante representação do ofendido. De ofício, que é por portaria ou auto de prisão em flagrante. Como seria isso? O delegado de polícia chega a seu conhecimento, ou ele presencia, ou ele ouve, ou ele vê um fato que a norma penal diz que é tipificado como um crime previsto num Código Penal ou numa lei extravagante. Ele, de ofício, ele instaura por portaria. Passou na rua, viu uma árvore sendo cortada, chega na delegacia, instaura de ofício o inquérito para apurar a seguinte conduta. Aí ele tipifica a conduta, local, hora, dia, o que ele viu e a possível violação que está sendo cometida. Então, isso é de ofício. Por portaria, é quando ele recebe a portaria comunicando aquele fato, nesse mesmo exemplo, aquele mesmo fato do desmatamento, como por exemplo, e ele instaura também o inquérito policial, ele instaura o IP. Ou, pelo mais comum, seria o auto de prisão em flagrante. O cidadão está cometendo ali o fato típico e antijurídico, o ilícito penal, é dado voz de prisão a ele pelo agente público ou pelo particular, pelo cidadão, que também pode. O policial deve, o cidadão pode, é facultado. Então, aquele cidadão infrator da norma penal, ele é levado à delegacia de polícia, ou seja, ele é levado à sede onde fica a autoridade policial, e em sede policial é lavrado o auto de prisão em flagrante. E ali já fica comprovada a materialidade. O item 2 fala da requisição do Ministério Público ou do juiz. Da mesma forma, como o próprio nome diz, chega-se um documento do MP ou do juiz requisitando que o delegado instaure o IP, o inquérito policial. O delegado, excelentíssimo doutor delegado de polícia,
Comentando, venho por intermédio deste, narrar que no dia tal, hora tal, aconteceu determinado fato, requisito que seja instaurado o inquérito policial. Note que a palavra é requisição. O Ministério Público e o juiz, eles requisitam a vítima, que é o cidadão, por ser o advogado, ele requer. É diferente. A requisição, o agente público, que é o promotor e o juiz, ele faz dessa forma. O cidadão, ele requer. Há diferença, e as diferenças poderão ser estudadas em outro momento, se forem pertinentes ao nosso edital. Item 3, por requerimento da vítima, seria, neste mesmo exemplo fictício, aquela árvore, aquele cidadão com a motosserra cortando a árvore, cometendo um ilícito. A vítima, o dono do terreno, vendo tudo aquilo, leva à autoridade policial aquele fato, faz por escrito, como fez o promotor, como fez o juiz. A diferença é que ele é o cidadão, ele não é o agente público. E o item 4, que é mediante representação do ofendido, ele é um tipo de inquérito processual específico. Mediante representação do ofendido, são determinados crimes que ele tem de manifestar expressamente o direito de representar. Não, eu quero representar, senhor delegado. Eu fiz aquilo tudo, olha, eu quero representar. Aí tem-se lá o seu prazo legal que ele tem que apresentar a sua representação sob pena de perda de exercer aquele direito de ver, o seu direito de punição do autor do fato, né? Então, vamos lá agora a um outro tópico. Quais as características do inquérito policial? O inquérito policial ele é discricionário, ou seja, a polícia ela pode operar ou deixar de operar dentro de um campo limitado pelo direito. Então, é dito que a autoridade policial ela pode deferir ou ela pode indeferir um pedido de prova feito pelo indiciado ou pelo ofendido. O indiciado é aquele cidadão transgressor da norma penal e o ofendido é aquele que foi lesado. Quando um daqueles dois fazem aquela requisição ao delegado, como eu dei no exemplo do celular, que foi furtado ou foi roubado, um diz outro diz outra coisa, eles podem requerer à autoridade policial e a autoridade policial deferir ou indeferir, ou seja, acatar aquele pedido ou não acatar aquele pedido. Vamos ao artigo 14 do Código de Processo Penal. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Que autoridade? Autoridade policial, porque estamos falando do inquérito policial. A título de informação, o inquérito policial ele tem início no artigo 4º do CPP, do Código de Processo Penal. E vai até o artigo 23. Então, esse pedido pode ser deferido ou indeferido pela autoridade policial. A autoridade policial não está sujeita à suspensão, à suspeição nesse caso. Ou seja, ele não pediu porque ele quer favorecer A ou B, é porque ele acha que não é pertinente. Vamos a outra característica. O ato de polícia ele é autoexecutável, pois ele não tem que ter autorização do Poder Judiciário para sua concretização. Ou seja, o delegado de polícia, que é a autoridade policial, ele dá aquela ordem para que os seus agentes, os senhores inspetores ou investigadores de polícia civil, para que os senhores cumpram determinada diligência. Então, quando os senhores estão vendo
o carro da Polícia Civil, a viatura, indo a um local cumprir uma diligência, outra, é porque, em regra, ele foi cumprir uma diligência determinada pela autoridade policial, nesta hipótese que estamos estudando. Então, o delegado não precisa submeter ao judiciário, ele não precisa pedir ao juiz para que defira aquela prova. Porque esse ato de polícia, ele tem essa característica de ser autoexecutável. O delegado é quem determina. Outra característica do inquérito policial, ele é escrito, ou seja, ele é destinado ao fornecimento de elementos. Então, ele não é verbalizado, não há como chegar à vítima ou o indiciado, que é o acusado, não tem como isso ser oralizado somente. Ele é escrito, ele é transcrito, autuado e formado aquele procedimento administrativo. E ele sendo escrito, ele vai fornecer aquelas provas para o titular da ação penal, como já foi dito. Todas as peças, todos os atos, eles devem ser inseridos no contexto do inquérito policial para que depois seja encaminhado a juízo. O que diz o artigo 9º do CPP? O artigo 9º do CPP diz que todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, nesse caso, rubricado pela autoridade. Todo ato feito é colocado a termo dentro do procedimento administrativo com a rúbrica do delegado de polícia ou do seu agente, se assim ele o determinar. Uma outra característica muito importante do inquérito policial é que ele é sigiloso. O que significa isso? Vamos lá, página 7 do material disponibilizado para os senhores. Sigiloso. Por quê? Pois só assim a autoridade policial pode providenciar as diligências necessárias para a completa elucidação do fato, sem que lhe seja posto empecilhos para impedir ou dificultar a colheita de informações, com ocultação ou destruição de provas, influência de testemunhas, etc. Então, o inquérito policial, os senhores às vezes veem na televisão, o jornalista perguntando: e aí, doutor, o que vai ser feito? E o delegado diz: serão tomadas as medidas cabíveis. Por que o delegado policial, o delegado de polícia, não dá informações sobre o IP? Porque o inquérito policial é sigiloso. Você não pode dizer a prova que vai ser feita sob pena de não conseguir executá-la. Essa dificuldade de colher informações é o que traz essa necessidade do inquérito policial ser sigiloso, para que não seja ocultado as provas, para que uma testemunha não seja ameaçada ou influenciada a não dizer a verdade. Então, vamos ler o artigo 20 do CPP. O que diz? A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O artigo 20 é o fundamento do que foi dito sobre a característica do inquérito ser sigiloso. Esse sigilo, ele não se estende ao Ministério Público, que pode acompanhar todos os atos investigatórios, e nem ao Poder Judiciário, ou seja, nem ao promotor, nem ao juiz. O sigilo é em relação ao investigado ou às partes, para que o delegado de polícia consiga deixar aquele inquérito policial maduro o suficiente a fim de ser formada a instrução judicial. O advogado, qual o papel do advogado nessa questão do sigilo?
O advogado, ele pode ter acesso ao inquérito policial quando ele, através de ser um instrumento procuratório, representando o seu cliente, quando ele está autorizado a acompanhar determinados atos, porque a decretação do sigilo faz que o inquérito policial tramite em segredo de justiça, e essa participação do advogado, ela é um tanto quanto mitigada ali, ela é um tanto quanto limitada. O estatuto da OAB, até está escrito ali na página 8, segunda linha, que o artigo 7º, inciso 8º e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele fala sobre o direito do advogado de manusear e consultar os autos. Então, o direito do advogado de consultar os autos do inquérito policial não dá direito que ele saiba da diligência que vai ser feita por determinação da autoridade policial. Então, ele tem direito de acessar os autos? Tem. Mas se aquela diligência é sigilosa e é para colher uma determinada prova, não faz sentido que ele tenha acesso àquilo antes para que não atrapalhe o andamento das investigações, né? Então, vamos lá. O artigo 5º, 63 da Constituição Federal, ele diz que ao preso é dado o direito de advogado. Então, essa assistência ao advogado, ela é de acesso aos autos, mas não dá direito de saber das provas. Então, isso que eu estou dizendo é sobre o sigilo do inquérito policial. Com a edição de uma súmula, que é a súmula 14, súmula vinculante 14, foi garantido ao advogado amplo acesso aos elementos da prova que foram colhidos durante o procedimento investigatório, desde que já documentados, a fim de que seu representado possa exercer direito de defesa. Foi justamente o que eu acabei de dizer. O que a súmula vinculante 14 diz ao advogado? Olha, ele tem acesso ao alimento colhido durante o procedimento investigatório. Se ele foi colhido, ele foi anexado ao procedimento administrativo, que é o IP. Então, uma vez estando a diligência, o ato materializado dentro do inquérito policial, dentro do IP, o advogado tem direito ao acesso. Uma característica do inquérito policial é que ele é indisponível, porque uma vez instaurado, ele não pode arquivar. Ou seja, não cabe à autoridade policial, delegado de polícia, instaurar e depois arquivar. Não é sua atribuição. A atribuição de arquivamento não cabe à autoridade policial, não cabe à autoridade da Polícia Civil. Como diz o artigo 17 do CPP. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Agora, passemos a outra característica do IP, que ele é obrigatório. O que significa? Que na hipótese de crime, mediante ação penal pública incondicionada, a autoridade deverá instaurá-lo de ofício, assim que tenha notícia da prática da infração. Posteriormente, vai ser explicado o que é uma ação penal pública incondicionada, condicionada, vai ser dado um material mais explicativo. Essa ação penal pública incondicionada, como eu disse no início da aula, por exemplo, o crime de homicídio, ainda que homicídio simples, tipificado de 6 a 12 anos de reclusão, mas ele é uma ação penal pública incondicionada. Quem tem a atribuição é o Ministério Público, que oferece a denúncia. Por que ela é incondicionada? Porque ela não é condicionada, ou seja,
O interessado não precisa dizer, eu quero que represente. Chegando o fato de um crime à autoridade policial, ele é obrigado a instaurar um inquérito policial e encaminhar o Ministério Público para que promova a denúncia. Artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal, que diz, artigo 5º, nos crimes de ação penal de ação pública, o inquérito policial será indiciado, inciso 1º, de ofício. O que diz o inciso 2º? Mediante requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou requerimento do ofendido, que é aquele outro exemplo. Então, hoje é a nossa primeira aula de Direito Processual Penal e nós demos uma pincelada inicial sobre sistema processual e inquérito policial. Com certeza voltaremos a falar de inquérito policial durante vários momentos do curso e em breve estaremos juntos novamente. Estudem e boa sorte a todos. Boa noite. Muito obrigado pela participação.